Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão! Então, nesta videoaula agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse cilindro, uma figura geométrica muito importante, principalmente para você que vai fazer carreiras militares, prova vestibular da UNB, Enem ou PAS segunda etapa, beleza? Fica de olho nessa aula aqui que ela é muito importante. Agora, como é formado esse camarada que a gente chama de cilindro? Teremos aqui dois camaradinhos que podem ser ou círculos ou elipse, tudo bem? Pode ser elipse também, não tem problema algum. Seria um círculo mais achatadinho, beleza? Só que a nível de prova que aparece para você, ele tem que falar que a base é uma elipse. Se ele não falar nada, então você sempre vai considerar a base como sendo círculos. Fechou? Tranquilo isso? Então, tanto essa figura de baixo quanto essa figura de cima equivalem a círculos. Agora, qual é o esquema desse camaradinho aqui que aparece pra gente? Teremos o seguinte, a gente vai ter aqui dois planos paralelos que conterão esses círculos que aparecem aqui pra gente. Agora, teremos aqui um segmento que vai ligar esses pontos que aparecem aqui pra gente, vários segmentos que são paralelos. Então, toda essa figura que vai estar correspondendo a esses segmentos, essa coleção de segmentos que liga os pontinhos aqui desse círculo que aparece pra gente, vai corresponder a essa região cilíndrica. Tudo bem? Ficou claro isso? Agora, o nosso cilindro, que é uma latinha, beleza? Como se fosse um enlatado que você encontra, por exemplo, aí na rua, nos supermercados. Então, esse camarada ele pode ser apresentado de duas formas. Nós podemos ter um cilindro oblíquo, que é um cilindro torto, como esse que eu coloquei aqui para vocês. E o que disparado aparece em prova, o cilindro reto. É esse daqui, que corresponde, por exemplo, a um cano, que corresponde, por exemplo, a um enlatado. Então, qualquer tipo de coisa que tem esse formato aqui, teremos então um cilindro reto. Então, fique muito esperto com esse tipo de figura. Que, por sinal, é por causa desse cilindro reto que a gente costuma falar que o cilindro ele é um sólido de revolução. Pedrinho, como assim um sólido de revolução? Ele é uma figura geométrica também formada a partir do momento que você rotaciona uma figura plana qualquer ao redor de um eixo. Por exemplo, se eu girar um retângulo a partir de um dos seus lados, quando você fizer esse tipo de coisa, você vai estar formando no seu espaço um camarada que a gente chama de cilindro, quer ver? Analise isso daqui, por exemplo. Ó. Então, temos aqui um retângulo. A partir do momento que eu giro esse retângulo ao redor desse lado que aparece aqui pra gente, você vai ver formando aqui no espaço essa figura que equivale a um cilindro. Independente de qual lado você tomar como referência, você sempre vai ter uma figura cilíndrica sendo formada aqui no espaço. Eu espero que você consiga imaginar isso a partir do momento que eu estou girando essa figura aqui para você. Tudo bem? Girando esse retângulo, então, a gente consegue formar esse camarada que a gente chama de cilindro. Tudo bem, meu amigo? A partir disso, então, perceba que, como a gente já comentou, teremos então uma base sendo formada por um círculo. Então, significa que aqui a gente vai ter a medida correspondente ao raio desse camarada. E aqui, obviamente, teremos a medida correspondendo à altura desse cilindro, que eu vou chamar, por exemplo, de H. Então, temos aqui um cilindro qualquer cuja altura equivale a H e cujo raio equivale a R. Agora, dependendo da prova que você realize, veja que não necessariamente a altura vai corresponder a essa lateralzinha do cilindro. Onde essa lateralzinha do cilindro, nós a chamamos de geratriz. Então, a geratriz, ela equivale a essa lateralzinha do cilindro, tudo bem? E não necessariamente ela vai estar correspondendo à altura. A altura aqui pra gente é a distância desses planos que vão conter esses círculos que aparecem aqui. Veja que a distância entre esse plano e esse plano, a gente tem que ver como formato perpendicular, ou seja, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui seria a altura desse cilindro, tudo bem? Fique ligado com isso, que ele pode pegar e fazer uma pegadinha com você em relação à sua prova. Agora, é interessante a gente conseguir enxergar essa figura
de forma planificada, ou seja, o que acontece se eu desmontar um cilindro? Que tipo de figura que vai estar aparecendo para mim? Bem, a parte superior é fácil, já sabemos que isso equivale a um círculo. Da mesma forma que a parte inferior, também sabemos que isso daqui também equivale a um círculo. Agora, essa parte lateral pode gerar alguma dúvida para você, mas para não haver mais dúvidas, eu quero que você perceba isso daqui. Finge que isso daqui equivale a um cilindro. Tá aqui, ó, o cilindro aparecendo pra gente. Beleza. Se eu fizer um corte nesse cilindro aqui na geratriz, ó, cadê? Tesourinha, pronto. Fiz um corte na geratriz. Vou abrir essa figura. Olha que figura plana que está aparecendo pra gente. Um retângulo. Então significa que quando você faz um corte na geratriz desse cilindro e planifica essa figura, aparece pra gente um retângulo. Olha que bacana! Agora, eu preciso saber a nível de cálculos matemáticos de área e volume, da mesma forma que no cilindro e na pirâmide, saber calcular essas várias áreas da base, lateral, total, também saber calcular o volume desse camarada. Bem, então para isso eu vou precisar saber o que vai corresponder à altura e o que vai corresponder à base desse retângulo. Perceba novamente o seguinte, olha aqui, ó. Esse daqui é o nosso cilindro novamente. Veja que a partir do momento que você faz o corte na geratriz, quando você abre o seu retângulo, o que era circunferência vai passar a ser o quê? Vai passar a ser a base desse retângulo. Então significa que esses dois camaradas aqui vão ser correspondentes. Ou seja, essa base aqui, que eu vou colocar em tracejado, e o comprimento dessa circunferência. Esses dois camaradas aqui serão equivalentes. Por causa disso, como aqui eu tenho uma circunferência cujo raio vale R, significa então que essa base que aparece aqui para a gente do nosso retângulo equivale ao comprimento da circunferência, que é dado pelo quê? 2πr. E veja que, obviamente, a altura que a gente vai ter desse retângulo vai corresponder à altura que temos aqui desse cilindro. Então, teremos aqui a mesma altura H. Tudo bem? Então, isso daqui não vai ser alterado. E aqui, novamente, temos a mesma coincidência. Esse comprimento da base superior do retângulo vai corresponder a este comprimento aqui da nossa circunferência, tudo bem? Então, com a mesma ideia, se aqui eu tiver uma circunferência cujo raio mede R, teremos aqui também o mesmo comprimento da circunferência 2πr e, obviamente, aqui a mesma altura H desse nosso cilindro, tudo bem? Eu só repeti essas ideias aqui, que é para reforçar essa ideia, que o comprimento da circunferência correspondente à base do nosso cilindro vai corresponder ao comprimento, à base do nosso retângulo, os dois dados por 2πr sempre. Fechou? E isso daqui que vai ser importante quando fizermos esses cálculos aqui, que são pedidos de praxe a nível de questões de geometria espacial. Tudo bem? Então vem aqui junto comigo. Primeiro cálculo que devemos fazer é a área da base desse cilindro. Calcular a área da base do cilindro é calcular a área desse círculo. E como todos nós sabemos, a área do círculo é sempre dada por isso daqui. Π vezes o raio elevado ao quadrado. Pronto, acabou, fechou. Agora, calcular a área lateral é calcular a área desse camarada que envolve a lateral dessa nossa figura. E veja que ao planificá-la é o mesmo que calcular a área de um retângulo. E como fazemos para calcular a área de um retângulo? Base 2πr vezes altura h. Então basta fazermos 2πr vezes a altura h desse nosso retângulo. Fechou isso? Tranquilo? Amigão, precisa decorar essa fórmula? Não precisa. Você só precisa entender e nunca esquecer isso, que a lateral corresponde ao retângulo. Essa base aqui do nosso retângulo vai corresponder ao comprimento da circunferência. Com
comprimento da circunferência é sempre 2πr. Então, base 2πr vezes altura h, temos a área lateral. E sem mais mistérios. Fechou? Tranquilo isso? Vem comigo, ainda não terminamos. O que seria então a área total desse camarada? A área total equivale a todo o revestimento dessa figura, ou seja, a pegarmos a base superior e inferior, que são exatamente iguais. Se é pegar a base superior e inferior, então é fazer 2 vezes a área da base. 2 vezes a área da base. E, obviamente, somar a isso daqui a nossa área lateral, que calculamos aqui anteriormente. Então, basta fazer 2 vezes a área da base, multiplicar, somado com a área lateral. Com isso, nosso resultado final equivale ao quê? Equivale a 2πr ao quadrado. Está aqui, 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que é 2πrh. Pronto, ficou bem apertadinho, mas ainda coube. Tranquilo, meu amigo? Beleza isso? Novamente, precisa decorar essa fórmula? Não precisa, você só precisa entender como funciona essa estrutura. Agora, como faremos para calcular o volume de um cilindro como esse daqui? Amigão, fazer cálculo de volume? Bem, infelizmente não temos um prisma para essa área da base vezes altura. Mas você concorda comigo que eu posso ter um cilindro reto desse daqui, onde fazendo cortes horizontais, eu terei áreas que serão equivalentes a um prisma de qualquer tipo de polígono? Então significa que para cortes iguais, eu tenho sempre áreas iguais em toda a extensão da nossa figura? Então, pelo teorema princípio de Cavalieri, teremos que esses camaradas terão o mesmo volume. E como fazemos para calcular o volume de qualquer prisma? Como área da base vezes altura. Área da base vezes altura, independente do nosso cilindro. Ficou claro isso? Aí que vem a dica que eu te dei nas primeiras aulas de geometria espacial. Se não dei, tô dando agora. Se o camarada não tem ponta em cima, o volume a gente calcula como área da base vezes altura. Mais específico para o cilindro, teremos o quê? πr ao quadrado, que é a área da base. πr ao quadrado, que é a área da base. Isso daqui multiplicado pela altura desse cilindro. Então teremos πr ao quadrado h. Detalhe de novo, precisa decorar πr ao quadrado h? Não. Você precisa entender e se lembrar que basta fazer a área da base, que é πr ao quadrado, multiplicado pela altura h. Com isso chegamos a esse resultado final. Beleza, meu amigo? Tranquilo isso? Agora, só falta eu comentar aqui com você um outro camaradinha bem interessante. Existe um corte que a gente faz no cilindro, que é um corte que passa pelo centro de cada um desses círculos. Quando você fizer um corte no cilindro que passa pelo centro de cada um desses círculos aqui, como esse que eu vou fazer aqui agora, olha. Vou fazer aqui um corte no nosso cilindro, passando pelos centros desses círculos aqui. Lembrando que essa ideia é válida tanto para o nosso cilindro oblíquo quanto para o nosso cilindro reto. Só que reforçando a ideia da rotação que fizemos para encontrar esse nosso cilindro, tudo bem? Então veja que aqui acabamos de formar uma figura que não é uma figura qualquer, quando a gente faz esse tipo de corte. Aqui está. Veja que essa figura, no caso do cilindro oblíquo, equivale a um paralelogramo. E, obviamente, no caso do cilindro reto, o que teremos aqui? Teremos um retângulo sendo formado. E isso é muito importante a níveis de questões de prova que aparecem para a gente. Agora, esse corte que a gente faz na figura, passando pelos centros desses círculos aqui, ele não tem um nome qualquer. Nós chamamos esse camaradinho aqui, ó, de secção ou seção, com um único C, tanto faz. Secção ou seção meridiana.
com a ideia de ser uma secção feita no meio desse cilindro, tudo bem? Então veja que a partir do momento que você faz esse corte no cilindro, você vai obter duas bandas exatamente iguais quando você faz esse corte, tanto no oblíquo quanto no reto. Qual a única diferença? É que nesse camarada você obtém um paralelogramo e nesse camarada você vai obter um retângulo, que é um paralelogramo mais específico. Então o que você precisa levar para a prova? Mais importante de tudo, cilindro reto, é esse daqui que eu vou focar mais. A partir do momento que você gira um retângulo, a partir de um dos seus lados, você forma essa figura. Com isso você vai obter em sua planificação círculos como base superior e inferior e a sua lateral vai equivaler a um retângulo. Quando você faz um corte na sua secção meridiana que passa pelos centros dos círculos, no caso do cilindro oblíquo você obtém um paralelogramo. No caso de um reto, você obtém um retângulo. Agora, o mais importante de todos é saber calcular áreas e volumes dessa figura. A área da base equivale à área do círculo πr ao quadrado. A área lateral é a área desse retângulo que foi formado, onde o comprimento da base equivale ao comprimento da circunferência. E como vai ficar para a gente? 2πr vezes h. A área total equivale às áreas somadas dos círculos superior e inferior com a área lateral. Chegamos a essa fórmula linda, maravilhosa que aparece aqui pra gente. 2πr ao quadrado mais 2πrh. Precisa decorar? Não, basta entender. Volume, como não tem ponto em cima, sempre área da base vezes altura. Mas como a base é um círculo, que teremos aqui? πr ao quadrado vezes h. Fechou, meu amigo? Tranquilo isso? Bem, então isso daqui são as ideias gerais que você precisa saber sobre cilindro. Agora, na nossa próxima videoaula, a gente vai ver um cilindro mais específico e vamos aproveitar para revisar tudo isso que falamos aqui nessa videoaula. Beleza, amigão? Então, um forte abraço e te aguardo na próxima aula. Valeu!